Hi students, how are you? Olá alunos do 7º ano, tudo bem? Eu, a teacher Patrícia, e hoje o nosso intérprete Val. Hi Val, how are you? Vamos falar um pouquinho sobre o simple past, o passado simples, vamos lá? O que aprenderemos nessa aula? Nessa aula então falaremos sobre o passado simples e as suas formas. E como? Através da leitura e da interpretação de textos, através de biografia. Você sabe o que é uma biografia? Então, vamos lá, vamos aprender. Thinking about it. Vamos pensar um pouquinho. Você já ouviu falar em Emma Watson? Esse nome é conhecido para você? Você conhece Emma Watson? Sabe dizer qual filme que ela atuou? Ela fez vários, mas um bem importante. E se você tiver um texto, você consegue identificar o tempo passado? Você sabe me dizer qual é o verbo no tempo passado, qual é o auxiliar? Vamos pensar um pouquinho? Será que você consegue fazer isso? Então, vamos testar? Vamos lá. What do you know about Harry Potter movies? Based on J.K. Rowling's book. What do you know about it? Have you watched them? Do you like them? Então, você vai responder essas 3 perguntinhas no seu caderno. Presta bastante atenção na pergunta, nos pronomes interrogativos e responde em inglês. Let's go? E agora, Emma Watson, você já lembrou quem é? Será que você conhece Emma Watson? E o que você sabe sobre Harry Potter? Tenho certeza que mesmo que você não tenha lido os livros, não tenha assistido os filmes, você já deve ter ouvido falar, não é mesmo? Essas são perguntas pessoais, então a sua resposta tem que ser pessoal. Então, a primeira eu quero saber, o que você sabe sobre os filmes que são baseados nos livros da J.K. Rowling, que é a escritora? Você já assistiu e você gosta? Então, essas são respostas pessoais. Como é que eu vou responder? Sim, yes ou no, ok? Very good. Reading comprehensions. Para a gente ler um texto, principalmente em inglês, a gente tem que seguir algumas dicas, até mesmo em português. Quando você pega um texto em português e tem algumas palavrinhas que você não conhece, o que você faz? Você para tudo, vai lá, correndo, pega o dicionário, vai procurar a palavra? Ou você tenta entender o contexto e entende aquela palavra? Você faz isso, não é mesmo? Em inglês a gente vai fazer da mesma forma. Então vamos seguir aqui algumas dicas. Então, Reading Comprehension Tips são as dicas. Nos próximos slides, a gente vai fazer a leitura de uma biography, uma biografia. Então, a gente vai seguir esses passos aqui. Primeiro, vai dar uma olhada rápida no texto. Se tiver imagem, vai olhar a imagem, já vai saber de quem que está falando. O título é muito importante, o título vale a pena a gente traduzir. E os personagens da história, ok? Aí eu já sei sobre o que eu vou falar. Aí eu vou então procurar por palavras-chave. Palavras-chave são aquelas palavrinhas que me dão o sentido da frase. As palavras cognatas, que é aquela que eu olho e já reconheço, já sei a tradução. Cuidado sempre com as falso-cognatas. E vou também olhar as palavras que eu já conheço. Então, já matei a charada. Aí eu faço inferências sobre o assunto do texto. O que é fazer inferências? Eu vou tirar informações que não estão lá explícitas, certo? Vamos testar? Então vamos lá, let's go. Olha lá, primeira coisa eu vou olhar a imagem. A imagem então quem é? Emma Watson. Está num site de biography, esse site ele existe, então se você quiser saber um pouquinho mais você pode entrar e pode ler. O nome dela,
Quando que foi escrito? Emma Watson is best known for playing the character of Hermione Granger. Lembrou da Hermione? Emma Watson, one of the Harry Potter's best friend in the Harry Potter film. Então, nessa aula, a gente vai falar um pouquinho da Emma Watson. Será que a Emma Watson só fez a Hermione? Será que ela fez um outro papel? Será que ela tem uma outra função? O que ela faz? Você conhece a Emma Watson? Vamos conhecer um pouquinho, então. Let's go. Pay attention. Então, a gente já olhou de onde saiu o texto. A gente já sabe o que vai falar. Então, eu já tenho na minha cabeça algumas informações que eu sei que vai falar sobre ela. Então, vamos lá. Olhou o texto? Não precisa traduzir palavra por palavra, vai pelas informações mais importantes, certo? A gente não traduz por quê? Primeiro, vai ficar muito chato, muito difícil. Segundo, não tem tempo para fazer isso, né? Você está numa aula lá de 45 minutos, você não tem tempo de traduzir um texto inteiro. Então, o que a gente faz? Lê o título, né? Who is Emma Watson? Então, eu quero saber quem é Emma Watson e vamos procurando as informações. Emma Watson was born in April 15, 19 in Paris, France. Opa! Então a gente já sabe quando que ela nasceu, o mês, o dia e o ano. Onde ela nasceu, então, na France, but raised in England. The actress got her big break as a child with Harry Potter and the Sorcerer's Stone, growing on the screen as she reprised her role of Hermione Granger through her franchise's 8 films. Então, olha aqui, ó, durante 8 filmes ela foi a Hermione, e aí ela foi crescendo no papel, né? Watson, que é a Emma Watson, em inglês geralmente eu chamo só pelo sobrenome, went on to enjoy success in the fashion and modeling industries, and continued to prove her abilities as an actress with roles in films like My Week with Marilyn, The Perks of Being a Wallflower, Beauty and the Beast, and Little Women. Ok? Então, eu tenho algumas informações aqui. Quando ela nasceu, o filme que ela fez sucesso, outras atividades que ela fez, olha aqui, ó, modeling, fashion, outras coisas, e outros filmes que ela atuou. Então, agora vamos pegar alguns pedacinhos. Minha pergunta é, relacionada à primeira parte do texto, eu quero saber, when is Emma's birthday? E a número 2, was she born in England? Você vai responder em inglês, presta bastante atenção ao pronome interrogativo. Vamos lá? Let's go! Prestou bastante atenção na pergunta? O mais importante é entender a pergunta, senão eu não consigo responder. Então, a minha primeira pergunta é when. Quando eu tenho when, eu quero saber quando, uma data. Então, quando é o aniversário da Emma? Quando que é o aniversário dela? Quando ela nasceu, né? Em 15 de abril. De 1990? Não, né? Porque aqui foi o ano que ela nasceu. Todo ano ela faz aniversário, pode ser, ok? E a 2? Was she born in England? She born in Paris, France, but raised in England. Então, ela nasceu no lugar, mas ela cresceu em outro, certo? Vamos conferir as respostas? Let's go! Olha lá. Então, seu aniversário é sempre o mês e depois o dia. April 15. No, she wasn't. No, she wasn't. She was born in Paris, ok? Respostas em inglês, porque minha pergunta está em inglês. Acertou?
Você só colocou aqui April 15? Ok, pode ser também. Colocou no, she wasn't só? Ok, não tem problema, certo? Então confira a tua resposta, corrige certinho. E let's go! Mais um pedacinho do texto. E a minha pergunta é, did she do other films or just Harry Potter? Será que a Emma Watson, ela fez outros filmes? Nesse texto aqui, nesse pedacinho, vamos dar uma lida junto comigo. Watson went on to enjoy success in the fashion and modeling industries and continued to prove her abilities as an actress with roles in films like My Week with Marilyn, The Perks of Being a Wallflower, Beauty and the Beast and Little Women. E aí, qual é a sua resposta? Responde em inglês. Let's go! Conseguiu entender a pergunta? Então eu quero saber se ela fez outros filmes ou apenas Harry Potter. E qual é a sua resposta então? Yes, she did. Eu posso pôr aqui, yes, she did. Porque ele não está me perguntando quais foram os filmes. Mas se eu quero uma resposta mais completa, yes, she did other films. E daí eu copio a partezinha que fala dos nomes dos filmes que ela fez. Certo? Tranquilo? Então Emma Watson fez sim outros filmes além do Harry Potter, certo? E aí, biografia, biography. O que é uma biography? O que é uma biografia? Biografia é o estudo da vida, certo? Contado por alguém. Quando a própria pessoa conta, aí vira uma autobiografia, certo? Então nós já vimos um pouquinho sobre a vida da Emma Watson e agora a gente vai completar a biografia dela. Será que você consegue? Então eu quero o name, o birth date, o place of birth e o full name. Esse aqui não estava lá no texto, hein? Então vamos ver se você lembra das informações. Eu quero então o nome dela, a data de nascimento, o lugar onde ela nasceu e o nome completo. Completa aí sobre a Emma Watson. Todas essas informações estavam no texto, certo? Então são fatos rápidos. Essa é um resumo de uma biografia, né? Porque quando você vai fazer uma biografia, você vai contar mais detalhes da vida da pessoa. Mas aqui são coisinhas rápidas. Então vamos conferir? Vamos lá. Name, Emma Watson. Perfect. Birth date, quando é que ela nasceu? April 15, 1990. Place of birth, Paris, France. Apesar dela ter crescido na Inglaterra, ela nasceu em Paris, na França. E o nome completo, esse a gente teria que pesquisar. Então, o nome completo dela é Emma Charlotte Duhé Watson. Né? Ela é francesa, então tem um nomezinho aí francês.
Ok? Tranquilo? Completa essa informação, que eu acredito que essa você não tenha conseguido pesquisar. Então, completa as informações, corrige e aí a gente fez a biografia da Emma Watson. Tem mais coisas? Tem muito mais coisas sobre a Emma Watson. Vai lá, dá uma lida na biografia dela. Esse site ele está em inglês, você pode colocar em português se você achar um pouquinho melhor. Mas tenta ler em inglês, vai tirando as informações, agora você já conhece um pouquinho, fica mais fácil, certo? Então, let's go! Simple past e suas formas, ou past simple. Passado simples, o nome já diz, indica as ações que já ocorreram. Em português, o nosso passado é chamado de pretérito. Aí eu tenho pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. É a sua língua e muitas vezes você não sabe diferenciar quando usa um, quando usa o outro ou outro. Em inglês é mais fácil, é o contexto que vai me dizer. Emma Watson played the role of Harry Potter. Emma Watson fez o papel, cuidado com o verbo play, nem sempre é brincar, tocar, o papel no filme no Harry Potter. Posso traduzir como ela fez? Ela fazia? Ela teve feito? O meu passado aqui, doesn't matter, não importa. O que importa é o contexto. O que eu não posso esquecer do Simple Past? Ele apresenta os verbos regulares e os irregulares. E apresenta também a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, olha aqui, presta atenção. Na minha frase afirmativa, o verbo play, que é um verbo regular, vai receber ed. E aí, coloquei a frase no passado. Quando eu vou fazer a negativa, eu uso o auxiliar did, que é o passado do do e do does, que eu usava no presente. Vou usar no passado agora. Para todas as pessoas eu uso did. E aí o meu verbo, o que vai acontecer? Vai voltar à forma normal. Ele vai perder o ed e vai voltar lá para a primeira coluna, para o infinitivo. A mesma coisa acontece com a pergunta. O meu verbo like, que também é um verbo regular, se não fosse perguntas, a frase seria The fans liked ed Emma Watson. Como estou fazendo uma pergunta, o meu verbo volta ao normal. Beleza? Tranquilo? Então, olha lá. Então, perceba que nas formas interrogativa e negativa, então, quando a gente usa o auxiliar did ou didn't, o meu verbo, que é o passado do do e do does, o verbo volta ao normal. Ele tem que ficar lá na primeira forminha dele, na forma infinitiva. Daniel didn't stop. Também é um verbo regular, no passado ficaria stopped. Did Daniel stop? Então a frase volta ao normal, certo? Olha lá. Como foi dito anteriormente, quando utilizamos o verbo auxiliar did em uma pergunta, numa negativa, ele volta para a forma infinitiva, tá? Então, olha lá. Did Emma Watson live in Paris? Yes, she did. Verbo live, passado lived, como eu estou na interrogativa, ele volta ao normal. Olha aqui, então. Aqui eu tenho um exemplo de uma lista de verbos, tá? Essa lista de verbos eu vou encontrar num bom dicionário, eu vou encontrar na internet e vou encontrar lá no final do livro. Se você tem o livro da escola, vai lá para o final. Lá no final você vai encontrar a lista dos verbos irregulares. Os verbos irregulares, eles têm uma lista. Por quê? Porque não existe regra. Não tem uma regra, termina com Y, recebe G. Não tem. Esses verbos a gente tem que conhecer, não existe outra maneira. Então, buy, presente, o passado, bought, significa comprar. Eat, ate, go, went, have, had, sing, sang. Então, é assim que eu aprendo os verbos, certo? A primeira coluna é o presente, a segunda coluna é o passado e a última coluna a tradução. No teu dicionário, antes da tradução, vai ter uma outra coluna, que é o particípio, que isso é uma outra história para um outro tempo verbal, tá? Agora você precisa prestar atenção na primeira coluna e na segunda. Todos os verbos que nós vimos anteriormente, eles não vão aparecer na lista de verbos. Por que, teacher, eles não são verbos? São, porém eles são verbos regulares. Então, como é que eu tenho certeza que meu verbo é regular? Fui na lista, olhei, não achei? Eu vou colocar ed no verbo e ele vai estar no passado.
certo? Então, olha lá. Agora a gente vai praticar. Os verbos que forem regular, você vai colocar um R. E os verbos que são irregular, você vai colocar o IR. Você vai ter que olhar na lista de verbos. Alguns você já deve conhecer. Então, todos aqui eu estou fazendo uma pergunta, por isso eles estão todos no infinitivo. Então, vai lá na tua lista de verbos. Procurou, não achou, é regular, tá? Então, olha lá a pergunta. Letra A. Did you eat a Japanese food last night? B. Did I go to the park yesterday? C. Did we visit our parents in January? D. Did it bark on Saturday night? E. Did she sing a new song on her show? E a F. Did he have a good time at the country? Então, por enquanto, eu não preciso traduzir, não preciso nem entender. O que eu preciso olhar? Os meus verbos aqui em verde, tá? Procura na lista de verbos. Se você não achou, ele é R, regular. Vamos fazer? Let's go! E aí, conseguiu achar os verbos? Vamos conferir? Então, você foi lá na lista de verbos. Ai, teacher, mas o meu dicionário não é um dicionário muito bom. Aí não tem uma lista muito completa, tá? Mas você pode procurar na internet, você pode ir lá no livro olhar. Então, vamos ver os verbos? Let's go! Olha lá. Eat. Eat é um verbo irregular, ó. Eat, passado, ate. Beleza. Go. Go, went. Também é irregular. Agora, o visit você não achou na tabela, certeza que não. Por quê? Porque ele recebe ed, ele é um verbo regular. Mesma coisa com o bark, latir. É regular, ele recebe ed, barked. E o sing, irregular, passado, sang. E o have, a mesma coisa, o passado, had, ok? Então, veja certinho agora, se possível, você pode traduzir as frases, né? E olha lá, você comeu comida japonesa a noite passada? E aí você vai traduzindo e vai adquirindo um vocabulário mais legal. Certinho? Tranquilo? Ótimo. Então, gente, o que a gente viu nessa aula? A gente ouviu o Simple Past, que ele é usado para quê? Para falar de ações terminadas, ações e estados no passado. Então, algo que eu fiz, algo que eu fazia, algo que eu fizera. Possui verbos regulares, com ed, e irregulares. E apresenta também o quê? Afirmativa, negativa e interrogativa. E conhecemos um pouquinho da Emma Watson. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, pode entrar nos links, consulta lá o seu livrinho e vai se aprofundando nos seus estudos, ok? Espero que vocês tenham aprendido. Até breve. Bye, Val. See you.